Olá, queridos irmãos, que bom estarmos juntos aqui mais uma vez para estudar a Palavra de Deus. Que bom estar junto com você aí no conforto do seu lar, onde quer que você esteja, no seu smartphone, no seu computador, enfim, que Deus abençoe a sua vida. É um prazer muito grande me dirigir a você hoje para estudarmos a Palavra de Deus e finalizando mais uma série de estudos na nossa EBD, hoje com a lição número 8, que tem como título: Há poder na oração do justo. Hoje nós finalizaremos essa maravilhosa série de estudos que fizemos sobre a oração. Não é verdade? Quanta coisa boa nós aprendemos, quantas coisas maravilhosas Deus falou aos nossos corações. Queria te convidar para que você estivesse aí com a sua Bíblia aberta na carta de Tiago, e nós vamos estudar tendo como base a carta de Tiago, capítulo 5, dos versículos 13 a 16. E a partir, então, desse texto, nós abordaremos outras partes das Escrituras. Então, eu peço que você abra a sua Bíblia na carta de Tiago, capítulo 5, versículos 13 a 16. Antes de lermos, gostaria de te convidar para orarmos ao Senhor, pedindo que Ele nos conduza no transcurso desse estudo e que Ele fale poderosamente aos nossos corações por meio do Seu Espírito Santo. Oremos. Querido Deus, amado Pai Celestial, muito obrigado por esse momento tão maravilhoso em que podemos estar juntos, ó Deus, para estudar a Tua Palavra. Obrigado pela vida dos meus irmãos e irmãs que comigo estão agora. Senhor, onde quer que eles estejam, que o Senhor abençoe a vida deles, suas famílias, seus negócios. Senhor, enfim, que o Espírito do Senhor possa falar profundamente aos nossos corações, pois nós pedimos isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Então vamos ler a palavra do Senhor. Tiago, capítulo 5, versículos 13 a 16. Entre vocês há alguém que está sofrendo, que ele ore. Há alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. Entre vocês há alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo, em nome do Senhor. E a oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e o céu enviou chuva, e a terra produziu os seus frutos. Queridos irmãos, este é um trecho das Escrituras que está na carta de Tiago. Tiago, na verdade, a Bíblia ela cita alguns outros personagens com o nome de Tiago. Então, só para que nós não nos confundamos, este Tiago que escreveu essas palavras, ele é conhecido como Tiago o Justo, e também irmão do Senhor, conforme lemos em Mateus 13, versículo 55. Então ele é conhecido como Tiago o Justo, e nós veremos daqui a pouco o porquê dele ser conhecido desta forma. E ele era irmão de Jesus Cristo, conforme lemos na palavra do Senhor. Ele é o primeiro bispo, ou foi
bispo de Jerusalém nos tempos ali do início da igreja cristã. Então nós vemos que Tiago, juntamente ali com os apóstolos, ele então liderava a igreja de Jerusalém. É este Tiago que nós vemos, por exemplo, no livro de Atos, quando ali é relatado ali o primeiro concílio da igreja em Jerusalém, e é esse Tiago que ali preside o concílio. Então ele foi o bispo da igreja de Jerusalém. E apesar disso, de toda a sua importância histórica e do seu parentesco carnal com o Senhor, ele de forma alguma menciona isso na sua carta, mas ele prefere se identificar como servo do Senhor Jesus Cristo. E Tiago, ele escreveu uma carta não para uma igreja específica, mas para os judeus espalhados pelo mundo, os judeus convertidos, e ele escreve uma carta para esses cristãos. E é interessante observar, amados irmãos, que esta é uma carta extremamente prática. Na carta de Tiago, nós não encontramos nenhum conceito difícil acerca da fé, não há nenhum conceito teológico de muita complexidade. Por quê? Porque Tiago, ele se dedica a incentivar os destinatários ali da sua carta a praticarem ações, obras de pessoas justas e salvas por Jesus Cristo. Interessante lembrar que houve inclusive questionamentos acerca da inspiração da carta de Tiago. Existem comentários que Lutero ele não aceitava muito a inspiração da carta de Tiago por causa da ênfase de Tiago na prática das obras. Ou seja, para Tiago era impossível professar uma fé genuína sem que isso não fosse demonstrado por meio de obras, por meio de ações, de atitudes. Ou seja, Tiago, ele escreve para ensinar aos seus leitores que era importante uma fé prática e não apenas na teoria. E então ele vai ali proferir diversos ensinamentos ao longo dos 5 capítulos em que é dividida a sua carta. E nós encontramos o texto em que nós lemos, ele está justamente na parte final da carta, ou seja, no capítulo 5, ou seja, já no último capítulo da carta. E Tiago ele vai nos presentear, inspirado pelo Espírito Santo, com um valioso ensino acerca da oração. E nós vamos ler na carta que ele vai falar acerca da importância de se orar em todos os momentos. Ele vai falar sobre a importância de orar quando se está sofrendo, quando se está doente, e também ele fala acerca de orar e de cantar louvores quando se está feliz. É importante nos lembrarmos que o Senhor Jesus, ele nos deixou preciosos ensinos acerca da oração, como nós encontramos ao longo de todo o Evangelho. Além de ensinar acerca da oração, Jesus também deu exemplo porque ele orava. E, com toda certeza, é seguindo o exemplo de Jesus Cristo que Tiago, ele nos deixou essas palavras. Segundo alguns historiadores muito antigos, Tiago, ele se dedicava tanto à oração que passava cerca de 10 horas por dia orando.
de tal forma que seus joelhos eram calejados, a ponto de ele ser conhecido como joelhos de camelo. Então as pessoas diziam que Tiago tinha os joelhos como os de um camelo. Tamanha era a sua dedicação em orar a Deus. E meus queridos irmãos, nós vamos encontrar Tiago, ele ensina acerca da oração da fé, que a oração da fé, ela curará o doente, o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. E ele prossegue dizendo: confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Veja que interessante é este ensino acerca da oração. Aqui nós encontramos um ensino de que a oração, ao contrário do que se pode pensar, não se trata de um momento em que nós apenas pedimos coisas para nós. Pois quando Tiago, ele nos diz, orem uns pelos outros, exatamente isso é colocar o interesse do irmão acima do nosso próprio interesse. E aqui também podemos pensar que ele está falando sobre se interessar pelos problemas dos outros. Um interesse sincero que se manifesta diante de Deus em intercessão pelo irmão que sofre. Quantas vezes, queridos, nós temos notícia, ficamos sabendo de irmãos que estão enfrentando momentos de adversidade em sua caminhada, onde talvez até para nós fazermos alguma coisa se torna um pouco difícil, um pouco complicado, mas nós temos uma arma poderosa que podemos e devemos usar diante do Senhor, que é a oração intercessória. Pois Deus, Ele dos céus, Ele conhece o nosso coração e sabe da nossa sinceridade quando, diante do Senhor, nós clamamos e suplicamos a Deus pela vida e para que Deus resolva problemas na vida dos nossos irmãos. E é interessante pensar que Deus também, nos momentos em que nós passamos por adversidades, quando nós nos dedicamos à oração intercessória, a orar uns pelos outros, nós também percebemos que quando passamos por adversidades, irmãos queridos também oram por nós e intercedem por nós. Então, é muito lindo observar e destacar este precioso ensino de Tiago, quando ele fala acerca da importância de orarmos uns pelos outros. E ele vai fazer uma afirmação extraordinária, quando ele vai dizer, para que sejam curados. Confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Tem muitas pessoas, amados irmãos, que estão sofrendo por coisas que estão guardadas, que não são exteriorizadas, coisas que não são verbalizadas. Veja que coisa maravilhosa é pensar sobre isso. A importância de nós exteriorizarmos sentimentos. Há pessoas que estão doentes. Por quê? Porque estão guardando coisas e não estão exteriorizando. E isso as torna doentes. Então, quando o Tiago está falando sobre isso, não tem como não chegarmos a essa conclusão, queridos irmãos. Nós precisamos exteriorizar uns aos outros. E é exatamente isso. É um suportando o outro.
E a ideia de suportar é exatamente essa, dar suporte. Ou seja, uns aos outros quer nos dizer exatamente isso. Porque todos nós hoje estamos bem, hoje estamos no pleno exercício das nossas capacidades, hoje estamos andando, hoje a nossa mente está boa, mas amanhã poderemos estar precisando de ajuda e de uma mão que se estenda para nós. Então o ensino de Tiago é extraordinário nesse sentido. E não é à toa que a expressão uns aos outros, ela se repete aqui nesse trecho, num pequeno trecho, nós vamos encontrar uns aos outros. Então é essa preocupação com o meu irmão que deve estar bem presente nos nossos corações. Nós vamos encontrar também quando ele faz uma afirmação que é muito conhecida. Ao falar sobre a importância da oração, Tiago ele vai dizer: a oração de um justo é poderosa e eficaz. Ou seja, a importância de nós vivermos esta vida de oração uns pelos outros, de nos dedicarmos à oração. Por que isso é importante? Por quê? Porque a oração de um justo é poderosa e eficaz. É interessante quando ele usa esta palavra justo. A oração de um justo pode muito, é poderosa e eficaz, ou em outras versões vai dizer, pode muito em seus efeitos. Quando ele usa essa palavra justo, de fato, ele está se referindo à integridade. E por que nós podemos afirmar isso? Porque, como disse no início, Tiago, ele era considerado pelos outros como justo. Por que isso? Tamanha era a retidão da sua vida. E isso é testemunhado, inclusive, por historiadores como Eusébio de Cesareia e outros mais, ali bem no início do cristianismo, lá pelo século III depois de Cristo. Eusébio de Cesareia, ele vai declarar que ele era conhecido por justo, desde os tempos do Senhor até os nossos. Ou seja, ele tinha uma vida exemplar. E por esta razão, ele era conhecido como o justo. E ele tinha, queridos irmãos, o respeito dos judeus do seu tempo. Ele era respeitado pela comunidade judaica em Jerusalém. E então ele vai fazer esta afirmação. Então, quando ele fala acerca da oração de um justo, na verdade era algo que ele vivenciava. Primeiro, porque era um homem de oração. E segundo, porque era um homem íntegro e respeitado por toda a comunidade judaica em Jerusalém, lá pelo ano, logo ali depois da morte do Senhor, e até cerca do ano 66 ou 67 depois de Cristo. E, meus queridos, ele afirma de uma forma muito linda que desenvolvendo o pensamento de que a oração de um justo é poderosa e eficaz, para reforçar isso, ele cita o exemplo de Elias. E ele vai falar que Elias era um homem, ele era humano como nós. Orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e o céu enviou chuva, e a terra produziu seus frutos. Quando nós lemos sobre isso, e a gente se sente um pouco distante de Elias, não é verdade? Veja que interessante pensar sobre isso, porque mesmo que Tiago, ele esteja
ele afirme, ele cite Elias e dizendo que ele era humano como nós, mas o que Elias faz, o que Elias fez através da oração e que Tiago ele cita em seguida, mesmo assim continua distante de nós. Por quê? Porque quem ora fervorosamente para não chover e fica 3 anos e meio sem chover? É algo extraordinário demais para nós, não é verdade? Mas há algo interessante a pensar sobre isso, queridos irmãos, acerca do porquê Tiago usa o exemplo de Elias para falar sobre que um justo ele pode ser ouvido, ou para que a oração do justo produz efeito. Existe algo interessante que está por trás disso tudo. E a primeira coisa que a gente precisa pensar é que essa oração de Elias, tanto para que não chovesse e depois para que chovesse, ela não foi algo, queridos irmãos, que aconteceu porque Elias simplesmente acordou em um dia e ele resolveu mostrar que ele era um homem de Deus e que as suas orações eram respondidas. Não. Há uma razão de ser. Há uma razão para Elias ter orado daquela forma. E a razão, em rápidas palavras, é a seguinte: o povo de Israel, do tempo de Elias, ele estava afundado na idolatria. Havia um rei mau em Israel chamado Acabe, que com a sua terrível esposa Jezabel, eles levaram a maioria de Israel a pecar, seguindo a um falso deus chamado Baal, uma divindade pagã terrível, e que era considerada como deus da fertilidade. Então, quando Elias ele profere aquelas palavras, e é interessante observar que lá no capítulo 17 do primeiro livro de Reis, no versículo 1, a Bíblia não diz que Elias orou lá em 1 de Reis, embora Tiago ele vai afirmar que Elias orou fervorosamente para que não chovesse. O fato é que, tanto quando Elias diz que não vai mais chover, e quando chove, nós vamos observar elementos ali que demonstram que de fato ele orou ao Senhor. Mas o que nós queremos destacar é o porquê Elias faz esta oração. E aí nós vamos chegar à conclusão de que Elias ora para que não chovesse. E também depois de 3 anos e meio, ora para que voltasse a chover. Tudo isso estava dentro de um propósito maior, que era levar o povo de Israel afastado do Senhor, a que se voltasse para o Senhor Jeová, para o verdadeiro Deus, para o Deus que havia formado Israel. Então, a oração de Elias para que não chovesse era justamente para mostrar: Baal é um Deus falso. Baal não é Baal que manda prosperidade para vocês, mas a fertilidade vem do Senhor. Então, se não tinha água, não tinha vida, não tinha agricultura, não tinha criação de animais, não tinha nada, havia morte. Então, Elias ele está a mostrar isso para o povo, era a sua intenção. Então, era esse o propósito daquele tempo de estiagem sobre a nação de Israel. Então, nós podemos concluir que quando Tiago cita
As duas orações de Elias, ele está demonstrando a oração de um justo. E a oração de um justo, ela tem efeitos. E a conclusão extraordinária é essa, porque ela está de acordo com os propósitos de Deus. A oração que produz efeito é a oração que está de acordo com os propósitos de Deus. É a oração que glorifica a Deus. É a oração que se preocupa em tornar Deus conhecido. É essa oração que produz efeito. É essa oração que produz resultado. Não é por outra razão que Jesus, ao ensinar o povo a orar, lá em Mateus capítulo 6, ele vai dizer: vocês orem assim: Pai nosso que estás no céu, que o teu nome seja santificado, que o teu reino venha. Então, é a oração de quem está do lado de Deus, é a oração daquele que deseja que Deus reine sobre a terra, soberano e único. Então é por isso que Tiago, ele quando cita Elias, de forma alguma ele está aqui falando dos super-homens ou super-crentes que vão orar e que vão ter empresas, ter carros, ter dinheiro, ter tantas coisas, bens materiais, em resumo, ou uma boa vida, uma vida de saúde. Nada disso. Esse ensino, ele não é bíblico, este ensino é humano, e poderia concluir que diabólico, porque na verdade a oração que produz efeito no mundo real é a oração que está de acordo com os propósitos santos do Senhor. Então podemos pensar: mas e aquele meu sonho? E eu não posso levar meus pensamentos ou minhas inquietações ao Senhor? Eu não posso apresentar meus sonhos ao Senhor? E nós temos sonhos, é verdade. À luz desse precioso ensino, nós podemos dizer sim, podemos levar ao Senhor, desde que os nossos pedidos eles estejam de acordo com os propósitos do reino de Deus. A primeira coisa que nós precisamos pensar é: de que forma meus pedidos, de que forma aquilo que eu tenho pedido ao Senhor, ela se insere na glória de Deus, no progresso do seu reino, de que forma aquilo que eu tenho pedido ao Senhor serve para que Deus seja engrandecido, de que forma o que eu estou pedindo glorifica o nome de Deus, seja o que for, sejam bens, empregos, casamento, família, filhos. Há pessoas que estão pedindo filhos ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Que nossos filhos sejam consagrados a Deus. Que Deus conceda este desejo ao coração daqueles que buscam ao Senhor. E Tiago, na sua carta, ele vai dizer exatamente isso, que quando pedem, isso lá no capítulo 4, ele diz: quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastarem seus prazeres. E eu queria finalizar com você, nesta oportunidade, citando 1 João 5, 14 e 15, que estão exatamente de acordo com este ensino de Tiago. Diz assim: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Queridos irmãos, Tiago não teve uma vida fácil. Tiago teve uma morte cruel, terrível. Falta-nos tempo aqui para narrar a forma como esse homem morreu.
Mas basta para fins do nosso estudo dizer que ele foi jogado abaixo, do templo abaixo. E deram uma ordem para que ele falasse que Jesus não era o caminho, não era o Filho de Deus. Mas ele sobe até lá e ele fala exatamente que Jesus Cristo era o Filho de Deus. E então jogaram ele lá de cima, ele caiu, não morreu. Ele se ajoelhou e começou a pedir que o Pai perdoasse aquelas pessoas, e então foram e bateram na sua cabeça e ele morreu. Veja, seguir a Cristo não é sinônimo de vida boa. Este Tiago, que ensinou acerca da oração, não teve uma morte feliz, foi uma morte cruel, se é que existe morte feliz. Mas o que queremos destacar, e com isso finalizamos, precisamos viver uma vida de oração ao Senhor. E que as palavras de Tiago, inspiradas pelo Espírito Santo, possam produzir em nós um resultado extraordinário para a glória e para o louvor do nome do Senhor. Deus abençoe a sua vida e a sua família, e até uma próxima oportunidade, querendo Deus. Deus te abençoe.